que levou os judeus a divergências e a rejeitar a mensagem de Jesus, apesar de alguns terem sido influenciados por seus ensinamentos éticos e morais. A rejeição dos judeus não deve ser interpretada como uma falta de fé, nem justificar o antissemitismo histórico. Assista até o final para entender o porquê dos judeus rejeitaram a Jesus. A crença judaica na chegada do Messias baseia-se nas profecias do Antigo Testamento. Estas descrevem um líder político e religioso que libertaria Israel do domínio estrangeiro e estabeleceria um reino justo e pacífico. Segundo a tradição judaica, o Messias seria um descendente do rei Davi, um líder poderoso e carismático que restauraria a glória de Israel e traria salvação ao povo judeu. No entanto, Jesus Cristo não correspondeu às expectativas messiânicas dos judeus de sua época. Em vez de se apresentar como um líder político e militar, Jesus pregava uma mensagem de amor, perdão e humildade. Ele não desafiou o domínio romano, nem estabeleceu um reino terrestre, o que desapontou muitos judeus que esperavam um Messias. Vamos começar pelas diferenças teológicas. Para os judeus, a crença em um Deus único e todo-poderoso era central e fundamental. No entanto, Jesus afirmou ser igual a Deus. Para os judeus, essa afirmação era blasfêmia e contrária à sua compreensão da natureza de Deus. De fato, a Bíblia não cita diretamente que Jesus afirmou ser Deus, mas ele disse que Deus e ele eram um só, como está escrito em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Esta frase pode ter interpretações diferentes, e não podemos afirmar com certeza que Jesus estava dizendo que era Deus. Pode ser que ele estivesse apenas afirmando que seguia os preceitos de Deus. A Trindade, outro conceito central ao cristianismo, também não é aceito no judaísmo. Para os judeus, a ideia de uma Trindade divide Deus em 3 partes separadas: Pai, Filho e Espírito Santo. Em Mateus 28:19, lemos: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta crença vai contra a Shema, a base da fé judaica. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Além disso, Jesus ensinava uma nova mensagem que desafiava muitas das tradições e práticas religiosas judaicas da época. Ele pregava misericórdia e perdão, ensinando que o amor de Deus era para todos, incluindo aqueles considerados impuros ou pecadores. Essa mensagem contrariava a visão judaica de um Deus que recompensava aqueles que seguiam fielmente suas leis e castigava aqueles que não o faziam. Essas diferenças teológicas levaram muitos judeus a rejeitar a mensagem de Jesus. Outra razão pela qual os judeus não acreditavam em Jesus foram as expectativas messiânicas. A maioria dos judeus da época esperavam um Messias que libertaria Israel do domínio romano e estabeleceria um reino terreno para o povo judeu. Eles esperavam um líder político forte que restauraria a grandeza de Israel e levaria o povo à vitória contra seus inimigos. Segundo Maimônides, o principal representante intelectual do judaísmo medieval, Deus é incorpóreo, eterno e infinito. Ele não pode nascer e não pode morrer. Dizer que Deus assume forma humana diminui tanto sua unidade como sua divindade. A Torá diz claramente que Deus não é um mortal. A morte de Jesus foi vista como prova de que ele não era o Messias esperado. As diferenças culturais também contribuíram para a descrença dos judeus em relação a Jesus Cristo. A sociedade judaica da época era altamente hierárquica, com rígidas divisões entre diferentes grupos sociais. Os sacerdotes, fariseus e escribas eram altamente respeitados e tinham um papel importante na condução da vida religiosa dos judeus. É importante ressaltar que a rejeição dos judeus em relação a Jesus Cristo não significa que eles eram menos religiosos ou menos comprometidos com sua fé do que os seguidores de Jesus. Os judeus continuaram a seguir sua religião e suas tradições, incluindo a observância das leis e práticas religiosas, mesmo após a morte de Jesus. A rejeição de Jesus como Messias não foi uma questão de falta de fé, mas sim devido às diferenças teológicas,
culturais e as expectativas messiânicas. Também é importante destacar que a rejeição dos judeus em relação a Jesus não deve ser interpretada como uma rejeição à sua mensagem de amor e compaixão. Muitos judeus foram influenciados pelos ensinamentos de Jesus e seguiram seus ensinamentos éticos e morais, mesmo sem acreditar que ele era o Messias. Além disso, a rejeição dos judeus em relação a Jesus não justifica o antissemitismo e a perseguição que os judeus sofreram ao longo da história. Na Bíblia cristã, há diversas referências que indiretamente sugerem que Jesus e Deus eram uma única entidade. Por exemplo, em 2 Pedro 1:1-2, lemos: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Segundo o apóstolo João no capítulo 20, o discípulo Tomé reconheceu Jesus após sua ressurreição dizendo: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Tomé, que se tornou São Tomé pela Igreja Católica, é conhecido pela expressão ver para crer, pois antes de se encontrar com Jesus disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. João 20:25. E você? Qual sua visão a respeito de Jesus Cristo? Ele era o próprio Deus? Deixe sua opinião nos comentários.